Palavras para encher chouriço. Já ouviste falar? Eu não sei se é o termo oficial, mas foi o que me lembrei agora. Seria a tradução de filler words em inglês. Então, já ouviste falar delas? Qualquer língua tem várias. Em inglês é o tradicional like, que as pessoas repetem muito. Em geral são palavras que não têm uma tradução clara, óbvia, mas que nós enfiamos entre qualquer palavra quando estamos a falar. Isto é importante, é quando estamos a falar e não na escrita. Portanto, em contextos informais, maioritariamente. Cada vez que comecei a aprender uma língua, ou pelo menos quando mudava para o país, fiquei sempre atenta a que palavras é que eram estas, porque no momento em que percebes como as usar, é perfeito para as usares também. Primeiro porque, em geral, elas substituem um montão de palavras que tu não sabes e que nem é preciso dizeres, e vais soar mais nativo, o que vai sempre ajudar, regra geral, não é? Em polaco, por exemplo, que oficialmente nem seria uma filler word, é o i tak dalej, etc., que eu usava quase sempre no final das frases porque não sabia, não conseguia ainda me expressar muito bem e funcionava. A questão agora é, em português temos o cá e o lá, há várias filler words, mas eu hoje vou focar só no cá e no lá, que não são só filler words, portanto têm funções mais específicas, mas vou focar naquelas vezes em que não tem exatamente uma tradução óbvia. Ficaste curioso? Estás intrigado? Então dá já um like, subscreve-te ao canal e ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo todas as semanas. Eu chamo Catarina e estás na Language and School, o local para aprender português outside the box. Imagina que eu começava agora a contar-te sobre coisas nada a ver com cá e lá. E tu começavas a ficar nervoso, ou mudavas de canal, paravas e ias-te embora, não sei. Imagina que seria uma situação em que estávamos a conversar, tu tinhas alguma coisa para me contar, ou eu tinha qualquer coisa para te contar, e nunca mais o fazia. Tu ficavas impaciente. Então, uma maneira de responder a isso seria dizer: conta lá. Oh, Catarina, conta lá. Então este lá tem a ver com o conta. Portanto, o conta é imperativo, forma informal, porque estamos aqui entre amigos. Então, eu podia dizer conta, mas para além de ser muito curto, isso soa um bocado agressivo. Então nós juntamos, nós adicionamos o lá para suavizar uma ordem, quase em vez de ser uma ordem que passa a pedido. Mas é um pedido que tem um som, um toque de impaciência, porque eu estava aqui a engonhar, quase a enganar-te, nunca mais contava. Então, vá, conta lá, vá. É tipo um convite a que eu faça alguma coisa. Agora imagina outra situação. Tu és um aluno meu, um unschooler, já sabes falar algum português, mas estamos a ter uma conversa e tu não percebes uma palavra ou uma frase do que eu disse. Então eu vou repetindo, eu repito uma, duas, três vezes, até que a certa altura tu dizes: oh Catarina, desculpa lá, mas eu não te estou a perceber. Desculpa lá. Este desculpa lá, desculpa é informal, não é? No fundo não adiciona nada ao desculpa. É mesmo aqui literalmente uma filler word. Então, desculpa, Catarina, não estou a perceber nada do que estás a dizer. Lá está, é uma daquelas palavras que gostamos de adicionar, é curta, neste caso não acrescenta muito ao desculpa, mas gostamos de usar. Se fosse uma situação formal, desculpe lá, podia-se usar, mas soa mais, não soa tão educado. Portanto, aí já acho melhor não se usar. Agora até fiquei aqui a pensar, num contexto formal eu até poderia dizer: oh, desculpe lá, sabe-me dizer que horas são? Portanto, aqui seria possível, perfeitamente possível, usar o desculpe lá, mas no fundo é mais a combinação do olhe, desculpe lá, que suaviza também o estares a chamar a atenção, tipo, olha para mim, olhe lá, olhe, desculpe lá. Uma forma de chamar a atenção, e o lá pode ser adicionado, pode não ser, olhe, desculpe.
Mas como deves saber, os portugueses comem muito as vogais, os sons, no princípio, no fim, às vezes no meio. Portanto, uma forma de nos fazermos ouvir quando queremos chamar a atenção de alguém, ou tens uma voz muito alta, que não é o caso, ou então diz, olha, desculpe lá. E o lá, como é aberto, vai-se ouvir melhor. Coisas que eu me ponho a pensar, não sei se é por isto, mas faz-me sentido. No entanto, se eu estiver numa bicha para comprar alguma coisa, ou tratar de alguma papelada nas finanças, loja do cidadão, uma coisa do género, eu posso chegar ao guichê, é a minha vez, e a pessoa que está lá atrás, do outro lado do guichê, vai dizer, então diga lá, diga do verbo dizer, imperativo, mas vai acrescentar o lá, portanto, neste caso, ajuda, talvez por o diga ser tão curto, então temos que acrescentar o lá também quase como um convite para a pessoa então dizer, vá, desembuche, desembuchar. Também outro verbo interessante no português. Outra situação é, também estás a ter um diálogo com um amigo, por exemplo, e queres, digamos, interromper a pessoa e diz, sim, mas ouve lá, ela nunca disse isso, não é? Então, ouve lá, também o lá aqui não está a fazer grande coisa, mas o ouve parece que sozinho não... está muito sozinho, então precisa de um lá. Sim, mas ouve, está perfeito. Mas ouve lá soa mais nativo, nós usamos muito neste contexto. A mesma coisa como desculpe lá, ou desculpa lá, desculpa lá, enganei-me. Então, conta lá, já reparaste que os portugueses estão sempre a usar cá e lá? Se sim, diz-me sim nos comentários. Vai lá à praia com eles. Estás à espera do quê? Aqui o vai lá, do verbo ir, também imperativo. O lá também não adiciona grande coisa ao vai, mas vai lá está ainda mais curto e ajuda a dar aquele, quase como um empurrãozinho. Vai lá, sai daqui, vai lá à praia. Mas devo acrescentar que o lá, neste caso, vai lá, significa que vai a algum lugar que não é aqui, para longe daqui. O lá tem uma certa noção de preposição de lugar, que também é uma função do cá e do lá. Outra situação hipotética é, imagina, eu tenho uma régua, tu pediste uma régua emprestada e eu ainda não te dei a régua. Então dizes, dá cá. O dá cá significa que o cá é sempre uma referência a nós, a mim, ou seja, dá a mim, está implícito isso. Mas também eu podia só dizer dá, mas tem que ser dá lá ou dá cá. Aqui neste caso, a pessoa também poderia ter dito dá lá, e o dá lá é mais aquele tal imperativo, que é uma ordem, mas que soa mais como um pedido, fica mais suavizado com o uso do lá. O dá cá está mais específico para a localização, portanto, dar a ti. É mais essa a diferença. Mas aqui ambos poderiam ter sido usados. O vamos lá, ou embora lá, ou bora lá, são três versões para dizer a mesma coisa. Vamos embora, nós podemos dizer vamos embora, mas se já estás quase impaciente e queres estressar o fato que eu quero me ir embora agora, então imagina que estás a empurrar alguém para fora de casa. Vamos lá. Queres sair, não é? De lá para um fora, ou também para suavizar uma ordem. Bora lá fazer isto, bora lá às compras. Estás a tentar tirar alguém do sofá para fazeres alguma coisa, ou sair de casa, seja o que for. Portanto, lá está também uma forma de suavizar uma ordem, o imperativo. Se estamos a ter uma conversa assim meio séria e tu fazes uma interpretação que eu acho errada do que eu disse, eu posso dizer, mas calma lá, não foi isso que eu disse. Mas calma lá. Take it easy. Mas calma lá. Calma está implícito, mas tem calma. Portanto, aqui não é um imperativo, mas o lá suaviza um bocado a ideia para eu te estar a mandar ter calma. Portanto, em termos do verbo, não está lá um verbo que seja imperativo, mas está implícito.
De qualquer forma, também uma forma que nós usamos, mas calma lá. Ele não disse que hoje ia não sei onde. E então ficaste com uma ideia melhor de como usar, de como nós usamos este cá e este lá neste sentido de imperativo ligado ao imperativo para suavizar uma ordem. Regra geral, porque eu falei também de outros contextos, sobretudo aqueles em que não tem mesmo, podia lá estar e podia não estar. Na verdade, o segredo é sempre aprenderes a ouvir numa língua, eu acho. Sobretudo quando é aquelas coisas mais informais e que não tem, lá está, alguma tradução óbvia. Portanto, convido-te a fazer o download aqui dos 32 flashcards que eu criei para te começares a habituar aos sons do português. Portanto, vais ter pares de sons parecidos que podem ser confusos e vais tentar adivinhar que palavra é que ouviste. E depois viras o flashcard e vês qual foi. Eu vou estar aqui na próxima semana. Tu também vens? Até lá! Este lá é diferente dos outros, hein? Este lá é a preposição de lugar. E agora quase me esqueci de dizer um que nós dizemos o tempo todo. Portanto, quando perguntas a alguém uma informação, a pessoa não sabe, normal seria dizer não sei. Mas há uma forma mais interessante de o fazer, que é dizer sei lá. Mas não é um sei lá educado. Quando dizemos sei lá, se queremos ser educados, dizemos não sei. Se é uma situação informal, dizemos sei lá. O que estamos a dizer é não sei, mas com um toque de não quero saber. Não sei e não quero saber. Sei lá. Que horas são? Sei lá. Vê no teu telefone.